Sejam todos bem-vindos à nossa temporada 2021 de cursos do Instituto Trabalhar. Eu sou Cláudio Brunoro, um dos fundadores do Instituto Trabalhar, e hoje eu vou conduzi-los nesse nosso encontro. Para quem ainda não conhece, o Instituto Trabalhar é um centro de estudos e ações para pensar, refletir e transformar o mundo das organizações, o mundo do trabalho, né? E claro que quando a gente fala sobre isso, não tem como deixar de lembrar da relação saúde mental e trabalho, que é o que a gente vai ver logo mais. Aliás, hoje nós temos um tema muito importante para a nossa Masterclass, né? Saúde mental e trabalho, porque isso é importante para os negócios. E claro que nós vamos trazer isso numa oportunidade de reflexão à luz da psicodinâmica do trabalho. Talvez nem todos conheçam esse referencial teórico, até por isso que a gente vai contar um pouquinho dessa relação saúde mental e trabalho e também falar um pouquinho da psicodinâmica do trabalho em si, que tem tudo a ver com a nossa temporada de cursos que vão acontecer, que vão começar agora a partir de abril, né? É sempre muito bom lembrar que quando a gente fala do Instituto, a gente genuinamente acredita, né, que um mundo do trabalho mais justo, coerente e sustentável é possível. E essa é uma das principais premissas do Instituto. Isso é uma coisa que a gente está sempre permeando as nossas ações, as nossas reflexões. Tem que ser uma relação ganha-ganha. E no caso, quando a gente pensa as organizações, claro que essa relação ganha-ganha que tem que ser especialmente bom para as pessoas e especialmente bom para as empresas. Isso é fundamental para nós. Claro que a gente entende que a empresa tem que dar resultado, não estamos negligenciando isso. Mas a pergunta que fica é, no momento do resultado, a que preço? A que custo? As custas de quem? Enfim, tem que ser bom para todo mundo. Essa é a grande discussão e, claro, se fosse fácil, todos já tinham feito. É por isso que nós estamos justamente conversando e refletindo sobre essas questões, né? Então, será que a gente vai discutir nesta relação ganha-ganha? Ou seja, puxa, será que eu quero lucro ou eu quero um ambiente saudável para as pessoas? Não, muito pelo contrário, não é uma coisa ou outra, não é uma coisa em detrimento da outra. O que nós queremos é uma relação interessante, que seja um resultado positivo para a empresa e também algo positivo para as pessoas. E esse é o grande desafio. Porque, por vezes, ou seja, nem sempre a gente encontra, né, uma empresa que está com um ambiente saudável. E aí? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai ajudar a atuar? Ou às vezes a gente percebe que isso não está bom, mas como que eu contribuo para mostrar isso para os outros? Como é que a gente contribui para mostrar isso para a própria organização ou para a liderança? Enfim, aquilo que a gente sempre fica na pergunta, como fazer para evidenciar e sensibilizar as outras pessoas? Como descobrir quem são nossos aliados que podem contribuir para isso? Então, esse é sempre um ponto que para nós é fundamental. Ao mesmo tempo, a gente pode pensar assim, puxa, mas será que está diferente? Será que o mundo do trabalho está mais sensível às questões, né, para as pessoas? Eu acho que a gente pode fazer essa pergunta é fundamental para a gente raciocinar. Porque se, por um lado, na década de 80, 90, né, quando nós estávamos no mundo do trabalho, o mundo do trabalho venciou doenças ocupacionais do tipo Ler-Dort, hoje nós vivemos uma outra realidade. Aquilo que foi na década de 80, 90, não que não exista mais, estamos dizendo que ainda acontece, infelizmente. Mas quando a gente fala agora do século XXI, nós falamos de outras questões relacionadas ao trabalho, que tem a ver com doenças, distúrbios mentais. E a pergunta que fica é, qual é a grande diferença? Doença mental não respeita hierarquia. Ou seja, se diferentemente de quando nós falávamos de Ler-Dort, todos esses distúrbios acometiam talvez a base, o chão de fábrica, enfim, o nome que nós quisermos dar. Quando a gente pensa em saúde mental, isso remete a todos que estão na organização. E aí, isso talvez seja um sinal de que o que talvez não esteja indo bem, não esteja indo bem para todos. Então, por que não olhar para as organizações? Por que não repensar as organizações? Por que não evoluir as organizações? E esse é um outro ponto importante para a gente. A gente não se propõe a falar da doença. Nós não somos uma instituição que olha a doença. Esse é um ponto para nós fundamental. A gente entende a doença como um sintoma de que algo não vai bem. Não somente para as pessoas, mas um sintoma de que algo não vai bem para as organizações. E aí fica a pergunta, como conseguir
uma organização sustentável inclusive para as pessoas, uma organização que seja saudável. Talvez muitos de vocês não saibam, mas justamente o meu doutorado foi discutir essa questão. Como trazer condições propícias para que as organizações sejam favoráveis, tenham cenários saudáveis, né? E que isso possa se desenvolver e que isso possa ser aprimorado, né? Tem uma história minha pessoal que, para mim, está muito ligado a esse tema e até como eu direcionei o doutorado. Na época que eu estava, né, até um pouco antes de começar meu doutorado, né, infelizmente, eu perdi meu pai quando eu tinha 19 anos de câncer. E o que eu via naquela situação era uma pessoa que trabalhava muito. Então eu cheguei à conclusão que trabalhar demais mata. E se você tem família e tem filhos, pior ainda, né? Porque você vai ter que trabalhar mais ainda para resolver todas as questões financeiras que você tem para resolver. Então eu fiquei com dois problemas na minha cabeça, duas sirenes. Que primeiro, trabalhar demais mata, e se tiver filhos, pior ainda, porque eu vou ter que trabalhar mais ainda. Bom, eu já me resolvi com essas questões, inclusive eu tenho dois filhos hoje, o Caio e o Arthur, e isso está super bem resolvido, mas o motivo de eu contar essa história para vocês é que em algum momento da trajetória do meu doutorado, eu estava conversando com o Seiji Yoshida, um dos também fundadores do Instituto, em que eu contei essa história para ele. E o Seiji me ouviu com muita atenção. E ao contar essa história, o Seiji olha no fundo dos meus olhos e ele fala o seguinte: Cláudio, trabalhar demais não mata. O que mata é um trabalho sem sentido. Isso sim nos consome por dentro. Isso sim pode levar ao adoecimento e, no limite, a coisas não tão interessantes. E é justamente por isso que tudo caminhou, né? E o Instituto tem todas essas premissas e é exatamente o que nos move. Como é que a gente pensa, né, não somente numa organização sustentável, mas em todas as outras questões de pensar, nós queremos evoluir as organizações, nós queremos que as organizações possam pensar em como elas podem se aprimorar, e claro que isso passa pelas pessoas. Como é que a gente pode dar condições, como é que a gente pode contribuir para que as pessoas encontrem em suas organizações ou em suas atuações profissionais atuações, caminhos para a transformação. Caminhos que não são superficiais e são inovadores, até pela forma de se pensar hoje em dia toda essa discussão, e, claro, plantar uma semente para algo que seja mais justo, que algo que seja melhor. E o que eu estou tentando trazer para vocês é que a discussão de saúde mental e trabalho não é novidade. O que nós queremos colocar aqui, talvez, para muitos é, será que tem um outro jeito de olhar? Será que tem uma outra forma de fazer a compreensão do que está acontecendo? Porque que algo não vai bem, um sentimento fica para muitos de nós. Então, como é que a gente pode evoluir? E como é que a gente pode fazer isso, né? Então, pensando um pouco nisso, eu queria propor para vocês, no nosso encontro de hoje, algumas reflexões, formas a gente pensar e até poder levar para frente algumas discussões que, por vezes, a gente fica com dúvidas. E aí, queria pensar assim, para a gente começar a nossa história, puxa, se a gente for olhar na história, né, as organizações, as empresas, e como elas são marcadas, e como elas, inclusive, se manifestam para a sociedade. Interessante pensar nisso, né? Como é que as empresas gostam ou preferem ou escolhem se manifestar para a sociedade, né? Que marca, que legado elas dão, né? Que forma a gente encontra. E eu estou marcando aqui 3 tempos, claro que são tempos caricatos, né? Mas só para a gente entender a nossa reflexão. Por exemplo, no início do século XX, né? Começo de 1900, como será que as empresas se manifestavam para a sociedade, né? Como elas queriam deixar sua marca? Se a gente parar um pouco para pensar, início do século XX, pós-revolução industrial, a maioria das organizações eram fabris, eram indústrias. E se elas estavam num período de franca expansão, elas se mostravam sendo produtivas. Essa era a marca que elas queriam deixar para a sociedade. E elas eram produtivas, e é muito natural a gente encontrar, inclusive no logo das organizações dessa época, chaminés até com fumacinha, para dizer que elas estavam em pleno vapor, para dar a ideia de produtividade. E isso percorre um certo tempo da nossa história, né, como sociedade. Mas chega no final do século XX, né, da metade, mais especificamente da década de 70 para frente, falar que eu sou produtivo a qualquer custo já não é tão interessante.
de alguma forma eu preciso ter uma manifestação que diz, olha, eu produzo, mas eu cuido do planeta. Eu tenho uma preocupação ambiental. Essa é uma questão que me importa. E até nós conhecemos muitas histórias de organizações que até tentaram se manifestar desse jeito, se comunicar para a sociedade, mas não eram de fato isso. O discurso não era condizente com a prática. E até apareceu um termo chamado greenwashing, maquiagem verde, ou seja, quando você tenta parecer preocupado com o planeta, mas de fato você não é. Você tem práticas não tão interessantes, pensando ecologicamente, pensando ambientalmente. Essa discussão evoluiu, e quando a gente pensa no século XXI, falar que você cuida do planeta, claro que é condição necessária, mas não é diferencial. É quase que é um pré-requisito para você se estabelecer como uma organização responsável na sociedade. E aí fica a pergunta, qual que será a maneira, né? Claro que tem diversas, mas qual que é uma que é muito evidente hoje em dia, no século XXI, que as organizações se manifestam, né? Que logo, que símbolo, que marca? Não exatamente esse, mas muitos semelhantes a esse. Eu sou uma empresa que é um bom lugar para se trabalhar. E tudo bem, não estou dizendo que não tem problema nenhum nisso. A grande pergunta que fica, que está por trás, que é nossa reflexão de hoje. Por que será que eu, como empresa, estou precisando comunicar para a sociedade que eu sou um bom lugar para se trabalhar? Que trabalhar aqui é legal? Essa é uma pergunta interessante para a gente fazer. Puxa, nossa, mas parece que está invertendo, né? Puxa, eventualmente o trabalho tinha uma outra conotação para as pessoas, que as pessoas atraíam por outros motivos, e agora eu estou invertendo a ordem, eu estou preocupado em dizer que é interessante trabalhar na minha instituição. Claro que a gente pode formular diversas hipóteses, e nós não terminaríamos aqui uma conversa sobre quais são os possíveis motivos disso estar acontecendo. Mas uma que eu acho interessante é que, de uma certa forma, as pessoas estão buscando algo que faça sentido. E isso para nós é importante discutir. Porque se a gente pensa nos fundamentos que o Instituto Trabalhar traz, em que a gente tem o trabalho como central na vida das pessoas, um trabalho com sentido tem tudo a ver com a nossa discussão. E claro que o trabalho pode ser algo que, por um lado, pode trazer tudo que é positivo num contexto favorável, mas também a gente pode pensar que, infelizmente, a outra face da moeda de um trabalho sem sentido é algo de muito sofrimento. É algo que não necessariamente as pessoas estão adoecidas, mas podem estar próximas desse adoecimento. Um sofrimento que a gente chama de patologizante, um sofrimento que pode levar ao adoecimento. Então, nós temos um belo desafio aqui nessa discussão, né? E qual é esse desafio? Colocar a discussão de saúde mental na mesa das organizações. Tem diversas maneiras de fazer isso, né? E aí, algumas delas até bastante praticadas, algumas delas muito importantes. Mas o que nós temos como importante em relação a isso? Primeiro, perceber que, para nós, o trabalho é central na vida das pessoas. Esse é um ponto fundamental para a gente. De alguma forma, aliás, vamos fazer esse questionamento. O que é trabalho, né? Senão nós estamos falando de que objeto? Será que nós estamos discutindo emprego? Ou será que trabalho é simplesmente emprego? Será que trabalho é simplesmente execução? Também essa é uma questão interessante. Trabalho, a gente pode entender, trabalho é o que tem de vivo, trabalho é aquilo que eu adiciono, trabalho é aquilo que eu coloco da minha inteligência, da minha criatividade, da minha subjetividade. É como eu engajo meu corpo para fazer algo acontecer, para encontrar algo útil, para, enfim, de alguma forma produzir algo para a sociedade, para um cliente, para um usuário, e, claro, ao transformar isso, eu estou transformando a mim mesmo, eu estou me aprimorando. Então, interessante pensar que o trabalho pode trazer para todos o melhor, mas ele também pode trazer o pior, depende das condições. Então, como encontrar condições favoráveis para que o trabalho seja algo que constrói, seja algo que desenvolve, seja algo que entrega algo de útil para fora, mas também para dentro. E quando eu falo esse para dentro, não só para a empresa, no sentido de resultado, também para as pessoas, para a construção da sua saúde, para o seu desenvolvimento profissional. Como é que a gente pode entender trabalho de uma forma que a gente sai melhor do que a gente era antes? É interessante perceber aquela analogia, né? Muitas vezes, muitas empresas tratam pessoas como recurso humano. Bom, se as pessoas são recurso,
elas entram como se fossem matéria-primas e são usadas e consumidas no processo? Puxa, não é assim que a gente quer pensar. A gente não quer pensar pessoas como recursos, queremos pensar pessoas como entrando e saindo melhor do que elas são. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente repensa todo o desenho organizacional? Como é que a gente olha para o trabalho com esta importância para a vida das pessoas? E essa é a discussão que nós estamos fazendo justamente aqui. Sempre lembrando a questão das duas faces da moeda. Um trabalho com sentido é um trabalho que me alimenta, que me nutre, então ter condições favoráveis para isso é super interessante no sentido de desenvolvimento e de construção da saúde. A outra face da moeda, um trabalho desprovido de sentido que no limite pode me levar ao adoecimento por conta de um sofrimento insuportável. Como é que a gente equilibra tudo isso? Claro que tem diversas iniciativas. E aí, como é que a gente se posiciona? Qual que é a nossa perspectiva? E aqui parece sutil a diferença, mas eu queria trazer para vocês. Por exemplo, saúde mental no trabalho versus a relação entre saúde mental e trabalho. Parece exatamente a mesma coisa, mas se a gente parar para pensar, quando a gente fala de saúde mental no trabalho, nós estamos discutindo que ações, né, que iniciativas nós vamos ter para as pessoas serem mais saudáveis para poderem trabalhar. E tudo bem, tem diversas maneiras de pensar sobre isso. Poxa, como é que a gente deixa as pessoas mais saudáveis para poder trabalhar? E aí, claro, se a gente parar para pensar, puxa, é sempre muito interessante dizer para as pessoas, por exemplo, que a gente, puxa, cuida do seu corpo, cuida da sua cabeça, cuida do seu corpo, fazendo exercício, se alimentando bem, cuida da cabeça, né, meditando, fazendo terapia, entre outras coisas. Isso é sempre interessante. E claro que quanto mais saudáveis estivermos, melhor estaremos para trabalhar. Mas o que a gente tira da equação, quando a gente pensa tudo isso, e a relação com o trabalho? Ou seja, de que forma o trabalho tem uma posição central nessa discussão? Porque ele também pode vir como elemento que ajuda ou que atrapalha, né? Que melhora a condição ou que piora e intensifica a situação por uma outra perspectiva desinteressante. Então, como olhar para tudo isso de uma forma que a gente tem o que é bom do trabalho, o que é interessante do trabalho, o que deve ser reforçado, e na outra perspectiva, o que é não muito mais interessante, ou seja, como olhar o trabalho na sua plenitude. E essa é uma discussão interessante. E por que a gente está trazendo isso como elemento central? Porque a gente tem ouvido muitas coisas dos estudos que a gente faz, das ações que a gente faz com as empresas. E, em geral, claro que a gente vai contar uma história genérica, mas dependendo das experiências que vocês têm, talvez vocês já tenham se deparado com organizações que estão se debatendo com isso, ou até vivem dentro da organização uma situação como essa, né? Em geral, o que a gente ouve são coisas mais ou menos assim, né? Que algo não vai bem e não se sabe qual é o problema. Puxa, tem algumas evidências de clima, turnover, ou, puxa, será que a liderança está precisando de alguma questão? É uma questão de resiliência? Mas as questões de, né, saúde, de engajamento, de motivação não estão indo bem. Às vezes não são nem indicadores, são questões qualitativas, ou até indicadores de afastamentos, de acidentes, processos trabalhistas. E tem um monte de questão que nos conecta, é difícil conectar tudo isso, né? Mas, ao mesmo tempo, tem tentativas, tem ações que são, inclusive, recorrentes, né? Buscas por ações motivacionais, né? Gestão de estresse, ações ligadas a resiliências, até tentativas de melhorias de compensações quanto a salários e benefícios, e claro que isso até é interessante. Ou, por vezes, colocação de salas de descompressão, espaços de lazer. Mas para nós fica uma pergunta que é sempre importante. Tem certas organizações que estão vivendo certos contextos que isso até é resolutivo. Puxa, no final, conquistamos um certo nível de engajamento, tinha um certo índice de afastamento e ele diminuiu, os acidentes estavam acontecendo, eles pararam. Mas o que a gente tem visto são certas organizações em que eles se encontram num ciclo recorrente de evidências e tentativas de resolver. E se num certo momento de curto prazo até tem indícios de que melhorou, às vezes as coisas voltam a acontecer. E aí fica a pergunta, puxa, será que foi bem compreendido o real problema que estava acontecendo? Será que foi, de fato, colocado na mesa tudo o que tinha que ser colocado? Porque se, de uma certa forma, a gente colocou como uma saída uma sala de descompressão, será que melhor do que colocar uma sala de descompressão não seria perguntar o que será que está comprimindo? E esse é um ponto para a gente pensar, né? Poxa, dentro dessa discussão,
Como é que a gente faz isso, então? Porque talvez não seja tão fácil discutir o que está comprimindo, talvez não seja tão evidente, né? Então, como é que a gente constrói, né, a partir dessa perspectiva de que o trabalho é central na vida das pessoas, uma metodologia estruturada e bem embasada? Porque senão nós vamos, inclusive, ser gongados quando nós temos, às vezes, um sentimento de que algo não vai bem, mas a gente não consegue traduzir. A linguagem não é a mesma. A gente fala algo, mas os drivers da organização são outros, as preocupações são outras. Não faz parte da agenda essa discussão. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente entende que, puxa, por um lado, a gente precisa de uma metodologia estruturada e bem embasada, para que seja possível inicialmente evidenciar que algo não vai bem, mesmo que a gente não saiba exatamente o que é e como resolver. Mas o que será que não vai bem? Por onde está indo essa discussão, né? Outra discussão, como é que a gente compreende? Como é que a gente aprende a fazer diagnósticos mais profundos? E quando eu falo de diagnósticos, claro que eu não estou falando de diagnósticos de pessoas, estou me referindo a diagnósticos organizacionais. As questões relacionadas ao trabalho, à organização do trabalho, ao contexto organizacional, precisa juntar muita coisa. E esse, às vezes, é o desafio, porque não é uma relação tão simples de fazer, né? E aí, claro que tem diversos níveis de diagnóstico, e vou usar aqui uma analogia para a gente pensar. Por exemplo, a gente pensar na dor de cabeça. Se alguém, por exemplo, está passando, puxa, eu tenho uma dor de cabeça, e eu penso a dor de cabeça, né, ou como uma doença, simplesmente, ou como um efeito, eu vou fazer de tudo para parar de ter dor de cabeça. E vou tomar um remédio condizente para não ter dor de cabeça. Mas eu talvez esqueça de me perguntar, puxa, mas de onde que vem? Será que tem algo mais profundo que o resultado é a dor de cabeça? Eu preciso olhar muito mais a dor de cabeça como sintoma do que como a doença em si, ou como algo nesse sentido. E esse é um ponto importante para a gente, porque como é que a gente vai encontrando e vai fazendo perguntas mais direcionadas, né? E até mudando um pouco essa linguagem, né? Até então, estou fazendo um pouco a analogia da doença e do remédio, né? Até quanto isso pode resolver, mas mudando um pouco a linguagem para uma linguagem mais da engenharia ou uma linguagem da resolução de problemas. Puxa, será que é possível resolver um problema sem compreender de fato qual é a realidade que está acontecendo? Claro que se eu tenho uma compreensão parcial do que está acontecendo, eu posso ter uma solução. A pergunta que fica é o quão parcial ela também é e o quão resolutiva de fato ela será. Porque a gente já entendeu que nós estamos falando de coisas que não são tão superficiais. Elas requerem uma abordagem mais profunda. Então, como se preparar para fazer essa abordagem mais profunda e, ao mesmo tempo, como ter linguagem para isso, né? Enfim, como é que eu vou contar tudo isso para vocês, né? Acho que essa é uma forma de pensar e até uma maneira da gente conseguir trazer, puxa, quem é meu interlocutor? Com quem eu interajo quando eu quero falar sobre essas questões? Quem são meus aliados que entendem essas questões como eu entendo? Com quem que eu posso me juntar para discutir esses pontos? Ou não? Com quem eu preciso adaptar minha linguagem? Eu preciso entender, olhando organizacionalmente, qual é o grau de maturidade que a organização está, até para poder levar essas discussões aonde nós queremos levar. Claro que cada organização é singular, como a gente viu na nossa apresentação, então não daria para a gente dar conta de todos os universos que existem organizacionais, mas a gente pode contar essa história de uma forma um tanto quanto mais genérica, né? Deixa eu só ver aqui, só um minutinho, gente. Tem gente me pedindo o link porque não está conseguindo acessar, só para resolver isso rapidamente. Pronto. Vamos lá. Então, deixa eu contar essa história para vocês. A história, eu queria que vocês me acompanhassem. Talvez essa história que eu vou contar para vocês, vocês já tenham se deparado com ela na vivência profissional de vocês, ou vocês já ouviram alguém contando uma história parecida para vocês. A história é mais ou menos assim. Puxa, por horas, nós estamos numa organização em que as pessoas estão lá dentro desmotivadas, elas estão desengajadas. Tem certas empresas que têm tão pouco grau de maturidade que sequer percebem que isso é um problema, sequer percebem isso. Aliás, não estão nem com isso claro. Elas simplesmente convivem e tocam o barco.
tem grau zero de maturidade em relação à percepção de alguns problemas. Mas a gente acredita que as organizações evoluem e, chegando a um certo ponto, elas começam a entender que tem um problema. O que elas fazem com essa informação? Por vezes, nada. Elas só consideram que tem um problema e reconhecem e começam a trabalhar mais adiante, num curto prazo, em como é que nós vamos resolver esse problema. E aí, o que começa a acontecer? Bom, se o problema é desmotivação de pessoas, em geral, as organizações vão para a área de pessoas, para o RH, para tentar resolver esse problema. Bom, se o problema está nas pessoas, RH, você pode criar um plano de ação para resolver a falta de motivação? E aí, lá vem, em geral, um pacote, né, de ações. Entre elas, bom, se nós temos um problema de desmotivação, né, se o que está faltando é motivação, então vamos lá e vamos dar palestra motivacional. E é o que, em geral, acontece. E claro que palestra motivacional é muito interessante, porque a discussão é muito bacana, até para te dar um clique em relação a você ser protagonista da sua vida e direcionar para algo mais interessante. Só que no dia seguinte, o que mudou? Está tudo igual. Talvez você tenha ficado diferente. Quem viu aquela palestra fala, puxa, eu quero fazer diferente, mas a realidade é a mesma, nada mudou, como é que eu vou transpor isso? E, às vezes, você até decide fazer uma mudança. E você pede demissão. Porque você percebe que lá as coisas não vão acontecer. Mas se, por acaso, as pessoas resolvem continuar ficando na empresa, talvez os problemas se agravem. E esse sintoma de desmotivação e desengajamento começam a provocar outras coisas. Perda de qualidade e produtividade, perda de rentabilidade, aumento de reclamações dos usuários, aumento de custo com atração e retenção, e aí começa o desafio. Porque esses indicadores são de que áreas? E aí começa o RH, o planejamento, o jurídico, a qualidade, um monte de área começa a se debater em tentar resolver esse problema. Puxa, como é que a gente vai tratar essa situação? Como é que a gente vai olhar para isso? E aí, num certo momento, a organização evolui. E ela começa a perceber que, por exemplo, puxa, não, pera, será que nós não estamos olhando de forma parcial? Será que desmotivação não é o efeito de algo que está acontecendo que tem uma certa causa? E parece fazer muito sentido e a organização começa a procurar o que será que pode estar causando tudo isso. E aí começam as perguntas, será que é salário? Será que é benefício? Será que é outra coisa? E claro, se a gente parar para pensar, todo mundo aqui, se está ganhando, tem um certo escopo de trabalho e ganha X, se alguém oferecer X mais Y, quem não quer esse X mais Y? Quem não se motiva por esse X mais Y? Mas a pergunta que fica é, se tudo continuar igual, motiva por quanto tempo? 2 meses, 3 meses, talvez um pouco mais? Mas a pergunta que fica é, de novo, não se mexeu onde tinha que mexer. De novo, não foi perguntado, bom, o que tem do trabalho que está desinteressante? E aí se olhou muito mais para benefícios, para compensações, que tudo bem, elas são interessantes, mas eu compenso talvez um trabalho que seja talvez desinteressante. Então, como é que a gente olha para tudo isso e passa a fazer novas perguntas, né? E passa a refletir sobre uma outra maneira de olhar? E aí vem novas formas de pensar, ou seja, como é que a gente olha para um novo grau de maturidade? Partindo lá do zero do desconhecimento para o conhecimento, um primeiro nível, para o foco nos efeitos, que era o segundo nível, foco nas causas, que era o terceiro, para uma nova forma de pensar, que é o foco nos indutores. O que significa isso? Como é que a gente olha para a desmotivação e desengajamento como sintomas que estão gerando consequências de que algo não vai bem? E o que a gente vai procurar não é a causa, e sim os indutores. Quem será que está provocando e intensificando toda essa discussão? E ao olhar para tudo isso, quando a gente pergunta isso, é importante que, mas o que você quer dizer com indutor? Tenta contar um pouco isso melhor. Eu conto isso para vocês, porque é importante entender uma perspectiva de indutores, à luz de uma coisa mais sistêmica e de complexidade. É mais ou menos assim. Quer ver? Será que fumar, vamos pensar assim, será que fumar é a causa do efeito câncer de pulmão? É um bom jeito de a gente pensar, né? Porque se fumar fosse a causa do efeito câncer de pulmão, nós deveríamos ver que todo mundo que fuma tem como consequência ter câncer. E todo mundo que não fuma não deveria ter câncer.
Mas nós sabemos que não é assim que as coisas acontecem. Mas nós também sabemos que a população de fumantes é buzilhão de vezes mais propícia ao câncer. Então, fumar não é a causa. Fumar é um fator indutor. É algo que torna a condição propícia para algo acontecer. Se vai acontecer ou não, depende de outros fatores. Mas ele é um fator muito importante. Então, como é que a gente olha para os indutores organizacionais que podem estar provocando consequências desfavoráveis? Quais consequências desfavoráveis? Por exemplo, a linha de frente. Redução de clima, aumento do turnover, da rotatividade, do absenteísmo, do afastamento. Indicadores que em si só indicam, não explicam. E esse é o grande desafio. Como é que eu olho para o indicador para sinalizar que algo não vai bem? Que nós temos um sintoma organizacional que deve ser mais bem explorado. E mais ainda, nem sempre os sintomas estão na linha de frente, ou pior, os sintomas, às vezes na liderança, na gestão, aparecem como evidências não sistematizadas, principalmente porque a gestão não usa a saúde ocupacional, não traz indicadores, né, mas elas trazem evidências, né, de quedas de cabelo, alergias, em idades que não condizem com o que está acontecendo, não bate com a perspectiva etária, distúrbios do sono, respiratórios. Mas aí vem um desafio. Como, em geral, a liderança trata essas questões no seu mundo privado, a organização sequer tem visibilidade no sentido de indicador tangível, que é o que, em geral, as organizações buscam, para tentar saber, pelo menos, que algo não vai bem. Explicar por indicador a gente entende que é limitado, mas que pelo menos algo não vai bem. Mas, como nós tínhamos falado, por vezes as organizações entendem, têm um certo grau de maturidade de que algo não vai bem e procuram buscar maneiras de resolver. A grande questão que também fica, que não pode ser esquecida nessa perspectiva mais complexa, é, puxa, mas será que eu estou olhando as escolhas organizacionais ou eu estou olhando num nível de abordagem ainda restrito? Por exemplo, claro que nós podemos discutir se o indivíduo aguenta mais ou aguenta menos a pressão. Tudo bem, porque agora tem uma discussão, por exemplo, falando de resiliência. Ok, vamos falar sobre ela, porque é importante a gente pensar, né? Afinal, o que é resiliência, né? Primeiro que a gente precisa entender que resiliência não é uma característica humana. Resiliência, ela nasce como uma característica dos materiais. Pensado em engenharia dos materiais, resiliência, de maneira geral, vou falar bem informal. Resiliência é a capacidade de um material, estou colocando aqui minha caneta, tá, gente? Só para vocês verem. Resiliência é a capacidade de um material que, quando sob certa pressão, ele pode retornar à sua forma original. Resiliência é isso. Só que a gente também sabe que tem certos materiais que, dependendo da pressão, ele deforma e nunca mais volta à sua forma original. E se você pressionar demais, ele rompe. Tenta fazer a analogia do que seria esse rompimento para as pessoas. E digo mais, tem um outro efeito para os materiais que é interessante também, que se chama fadiga. Ou seja, o que é a fadiga? Eu não preciso nem pressionar ao limite do material, mas se eu ficar pressionando todo o tempo todo, eu posso romper o material também. Isso se chama fadiga. Claro que todo indivíduo suporta um certo nível de pressão. A pergunta que fica é, por quanto tempo? Pressão o tempo todo o tempo, não há quem aguente, há um limite. Então, até que ponto adianta trazer o foco nas pessoas, nos indivíduos? Porque aí a gente pode exagerar. Exagera que a gente entende. Bom, se ninguém está aguentando, demite todo mundo e contrata novas pessoas. E aí? Será que resolve? Bom, e aí, resolveu? Bom, se não resolveu, demite o RH inteiro e contrata um novo RH, porque talvez eles também não saibam contratar. Claro que estou fazendo com um pouco de sarcasmo, porque obviamente que não é essa a questão. Mas tem horas que as organizações até evoluem, elas ao invés de olhar para o foco do indivíduo, elas começam a se perguntar, puxa, será que não tem algo mais abrangente nessa questão? E aí vai para o líder. Não, puxa, é mesmo, como é que a gente não tinha pensado nisso antes? É o líder o responsável por trazer a harmonia da equipe. É ele que vai dar o equilíbrio dessa discussão. E aí é super interessante de pensar quando a gente fala da gestão. Poxa, gente,
Um líder num certo nível hierárquico não é liderado para o outro nível? Então, será que ele não está sujeito ao mesmo contexto e às mesmas escolhas organizacionais? Claro, com diferentes escopos e diferentes responsabilidades, mas se a gente parar para pensar, as questões organizacionais são praticamente as mesmas. E tem outra para a gente se perguntar. Se nós temos uma situação de incoerência na organização, em que uma certa equipe está blindada pelo líder, como será que essa pessoa está vivendo? Porque a imagem que a gente pode fazer é, se vem pressão de cima e a pressão não vai para a equipe, é porque a pressão fica no líder, será que ele não está sendo o amortecedor dessa situação? Por quanto tempo ele aguenta? Que bom que ele está fazendo isso, porque ele poderia estar numa outra linha, né? Ele poderia estar intensificando esse processo. E ele está optando por segurar a peteca. Mas a questão que fica é, por quanto tempo isso é possível? Por quanto tempo as pessoas vão aguentar? Então a gente vai numa discussão mais ampla. Por que não olhar, então, numa abordagem mais ampla, as escolhas organizacionais de contexto, que podem estar favorecendo ou prejudicando? É interessante perceber que, nesse cenário que a gente colocou aqui, né, nesse frame que tem aqui de muitas informações, repara o que nós estamos fazendo, de uma certa forma, é novas perguntas. Nós estamos nos propondo a fazer perguntas diferentes, porque talvez fazer as mesmas perguntas nos levam aos mesmos lugares. Que tal começar a fazer perguntas novas, com uma nova visão de mundo, não com uma nova no sentido de novidade, mas com uma outra visão de mundo, com uma outra chave de leitura? Esse é um ponto importante e é interessante perceber que, dependendo da forma que a gente posta a pergunta do problema, dependendo da forma que a gente faz qual é a pergunta do problema, a gente tem meio caminho andado para resolver o problema. Não sei se vocês já pararam para pensar, quer ver? Vou dar 2 exemplos para a gente pensar, quer ver? A gente já chegou a ter estudos em organizações que perguntavam para a gente, as pessoas estão adoecendo aqui? Bom, já tem um certo nível de compreensão. Eu já entendo que tem pessoas e já entendo que estão adoecendo. Eu quero me perguntar por que elas estão adoecendo. É um certo grau de maturidade para a organização. Agora, olha uma outra pergunta. O que a gente está fazendo como empresa que está fazendo as pessoas adoecerem? Nós estamos adoecendo as pessoas aqui dentro? Perceberam que as perguntas são parecidas, porque está discutindo adoecimento, mas elas levam para lugares muito distintos, inclusive nas ações, inclusive no foco da ação. Então, puxa, se por um lado elas são parecidas porque elas abordam a discussão de adoecimento como evidência, uma trata como é que eu resolvo essa evidência, a outra é como é que eu compreendo a evidência e entendo se não tem algo mais amplo. Inclusive, já estou me perguntando, será que eu, como organização, estou ajudando ou piorando essa situação? Qual é o meu papel nessa equação? Como é que eu entro? Como é que eu passo a fazer parte dessa equação? Porque, aparentemente, se eu só olhar para as pessoas, eu vou ter uma compreensão parcial. Ou seja, como é que a gente coloca mais um item na nossa equação, na nossa variável? Tudo bem, gente? Ou seja, como é que a gente tem uma visão complementar? Não estou destituindo a importância de olhar para o indivíduo, como a gente falou no começo. Claro que o foco no indivíduo é importante. Não estou tirando isso da mesa. Mas como é que, sem tirar isso da mesa, a gente coloca na mesa, a gente coloca na discussão uma outra chave de leitura, a discussão organizacional, que não é simples, que não é fácil. Se fosse fácil, como a gente falou, a gente já tinha feito. Então, pensando em tudo isso, vem uma questão interessante, porque, no final das contas, todo mundo tem uma certa vivência profissional, todo mundo se debate lá com a sua história de vida, com a sua formação, com a sua escolha profissional, interage com seus colegas, com o seu cliente, se você está na ponta, ou com o seu cliente intermediário, dependendo da área que você atua, com a liderança. Claro que tudo isso tem a ver, né, com uma vivência profissional. E, claro, essa vivência profissional pode ser promotor de saúde ou indutor de adoecimento, como nós falamos. E tem diversas questões que podem estar dirigidas para isso. Puxa, a minha genética, a minha história de vida, o momento de vida que eu me encontro, se eu estou para me separar,
Claro que as questões individuais, elas não podem ser ignoradas, elas, de fato, têm que ser colocadas na equação. Mas tem um ponto importante. Todo mundo que vive uma organização tem algo em comum, vive o mesmo contexto. Então, para não ter que tratar um a um, na sua individualidade, com um investimento enorme, porque para um a questão é financeira, para o outro a questão é o deslocamento, para o outro é não sei o que. Poxa, por que não a gente fazer um olhar diferente? Por que não olhar para o que a gente chama de contexto organizacional? Talvez uma parte esquecida da discussão, né? Uma parte intermediária, mas muito importante. Né? E o que a gente quer dizer com contexto? O que a gente entende com contexto? É tudo que vai definir as regras, as metas, né? Os incentivos para as pessoas trabalharem. Ou seja, é desde o manifesto de propósito da organização, visão, valores, missão, indo para modelos de negócio, de trabalho, né, passando pelas políticas de metas, de incentivos, benefícios, procedimentos e muitas outras coisas. Mas o que é importante é a gente entender o quão coerente está esse contexto organizacional, de tal forma que ele seja indutor de saúde, que as pessoas estejam mais saudáveis, que o trabalho proporcione algo que seja mais saudável, e não, na outra mão, a outra face da moeda, que esse contexto seja desfavorável e que tudo isso seja indutor de adoecimento. Essa é a grande discussão para a gente, né? Claro que isso pressupõe, né, juntar muitos elementos, aliás, já falamos de um monte, né? Estamos falando de o que é saudável, o que é um cenário favorável, o que é contexto, como as pessoas vivem isso. Entendemos também que saúde não é simplesmente ausência de doença. Saúde pode ser entendido como um potencial de agir no mundo, né? Ou seja, como é que eu me construo, como é que eu me desenvolvo, como é que dia a dia eu estou com o meu potencial de agir cada vez melhor, né? E aí, claro, como a gente falou, não que em contextos desfavoráveis as pessoas estejam adoecidas, elas estão talvez em profundo sofrimento, que pode levar ao adoecimento. E aí vem o desafio, né? Porque se a gente olha só para marcador de adoecimento, o adoecimento é o final da linha. Aliás, os adoecimentos podem ser diversos. Né? Não é porque uma pessoa tem algo relacionado a questões psíquicas que ela vai ter um transtorno psíquico. Isso pode ser desembocado no corpo, entre outras coisas. Então, como que a gente faz um olhar muito mais de evidências do que de tentar explicar? E esse é um belo babado para a gente, enfim, conversar bastante nos nossos cursos. Mas aqui só para a gente entender um pouquinho, para essa reflexão que nós tínhamos pensado antes, né? E como entender tudo isso? Dado que se isso faz sentido para a gente, acho que é bom fazer a sua pergunta, poxa, como é que a gente faz para olhar para tudo isso, para compreender tudo isso e para poder transformar tudo isso? Bom, a gente precisa ser coerente com o que a gente quer olhar. Nós queremos entender como o trabalho é e qual é a relação que o trabalho tem com a saúde mental. Então, a gente precisa de um referencial, de um embasamento conceitual teórico que dê conta dessas coisas. E tem diversos. Um deles, claro, né, que vai discutir a relação saúde mental e trabalho. E quando eu falo trabalho, de que forma o contexto organizacional induz algo favorável ou desfavorável, um dos referenciais teóricos é a psicodinâmica do trabalho, que muitos de nós talvez conhecemos ou já ouvimos falar, mas é sempre importante localizar de qual psicodinâmica do trabalho estamos falando, porque por vezes tem linhas distintas. Então, só para a gente conhecer um pouquinho, é importante que a gente saiba, né, que a psicodinâmica do trabalho tem tanto um aspecto que a gente pode dizer que é teórico quanto prático. Esse é o primeiro ponto importante. Ele é o referencial teórico prático, né, ou teórico clínico. O que a gente quer dizer com clínico? Clínico no sentido de clinicar, não necessariamente a clínica médica, mas clínico quer dizer que eu não consigo dar um diagnóstico sem fazer a anamnese, sem fazer a observação, sem fazer um olhar do que tem de sintomas. É necessário entender o que emerge no real do trabalho. Né? Quem construiu esse referencial, né, essa é uma disciplina, né, foi Christophe Dejour. Né, muitos de vocês talvez já conheçam, já tenham ouvido palestras deles, inclusive né, no colóquio que aconteceu recentemente aqui no Brasil, ele até pôde palestrar e muitos de nós ouvimos ele falando, enfim, super interessante. O que ele se propõe? Justamente a trazer essa compreensão entre a relação saúde mental e trabalho. Né? Então, ele está justamente nesse cerne, tendo objetivos de dar visibilidade e permitir reflexões
para oportunidades de aprimoramento da organização e até, quando possível, fazer ações transformadoras de ressignificação no sentido do trabalho, tanto para o coletivo quanto para o indivíduo. Claro que isso depende do grau de maturidade da organização e de que perguntas a organização está fazendo e de que vontade de transformar a organização está. Importante que a gente entenda isso. Tá? Então, como grande diferencial da psicodinâmica do trabalho, vem essa compreensão profunda do papel do contexto para a construção de um cenário favorável, saudável para as pessoas e para as empresas. Claro que ela vai olhar para o cenário favorável e vai entender também, por comparação, o que está desfavorável. Né? Em geral, a busca, né, pelo referencial teórico da psicodinâmica do trabalho é o que não vai bem. Né? Deixa eu tentar compreender o que não vai bem. Mas o próximo passo, após compreender o que não vai bem, é como é que eu aprimoro, como é que eu vou para um cenário favorável. Né? Claro que para quem está dando os primeiros passos e versando em psicodinâmica, é importante que a gente entenda que a psicodinâmica ela pode ser feita em patamares. Um primeiro patamar que a gente pode entender é mais conceitual. Puxa, eu já sou capaz de fazer a compreensão entre saúde mental e trabalho. É um primeiro nível importante, fundamental para os outros passos. E para muitos isso já é suficiente para a atuação profissional. É importante saber isso. Mas tem um segundo passo que é, puxa, eu não só compreendo a saúde mental e trabalho, como eu consigo já dar encaminhamentos, eu consigo pensar no aprimoramento organizacional. Esse é um segundo patamar. Eu não só faço diagnósticos, mas eu também vou para possíveis transformações. E claro, para quem quer chegar no nível de maior senioridade, de maior repertório, ser um especialista em psicodinâmica ou um psicodinamista, né, que seria esse o termo, né, para quem vai para o nível de especialidade em psicodinâmica, aí sim, né, conduzir as ações transformadoras de ressignificação no sentido do trabalho. Tem toda uma metodologia, né, como eu falei, tanto teórica como prática, que para desenvolver isso, puxa, trabalhos em grupos em psicodinâmica, supervisão, enfim, mas estou falando do terceiro patamar. Mas é importante que a gente entenda que as coisas se fazem em patamares aqui, são feitas em patamares. Bom, pergunta que fica para vocês é, tudo isso faz sentido?